amor, tú vives. Oi gente, eu sou o pastor Marcelo Lima, um prazer enorme estar com você aqui na TV Gazin para esse tempo de meditação na Palavra de Deus e oração. Hoje eu quero falar com você nessa breve meditação que vamos ter sobre o valor da oração. Você já parou para pensar quão é valorosa uma vida de oração? Quanto valor tem a oração? Quero ler um texto com você que está lá em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, que fala assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Você já parou para pensar sobre o valor da oração? E hoje eu quero entender um pouquinho com você o valor da oração. Se nós tivéssemos percepção dos benefícios que uma vida de oração pode trazer, com certeza nós oraríamos muito mais. Com certeza nós valorizaríamos muito mais esse tempo de oração. É certo que quando eu entendo o valor, quando eu entendo a importância de uma vida de oração para a minha vida, eu aplico mais oração, eu pratico mais uma vida de oração. Claro que para que a gente chegue a orar com maior tempo, para que a gente cultive uma vida de oração, é necessário, a gente começar devagar, a gente criar um hábito, criar um desejo no nosso interior pela vida de oração. E aí nós vamos nutrindo e vamos crescendo à medida que nós vamos praticando mais uma vida de oração. Como é que eu posso cultivar um desejo por orar? Porque eu vejo muita gente falar assim, eu estou sem desejo de orar. Mas como é que eu posso cultivar um desejo para orar? Eu preciso enxergar, para cultivar o desejo de orar, eu preciso enxergar claramente os benefícios temporais e eternos de oração. Porque tem benefícios que são temporais para agora, mas tem benefícios eternos para uma vida de oração. Então, a oração, a primeira coisa que nós temos que entender é a oração, ela produz poder. A oração produz poder. Olha o que fala em Atos capítulo 4, verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de orarem, fala, depois de um tempo de oração, eles foram cheios do Espírito Santo, foram tomados pelo Espírito Santo. Os grandes homens e mulheres da Bíblia foram pessoas de oração. Você pode ler e ver a história de Moisés, de Josué, de Ana, de Davi, de Elias, homens que cultivavam, homens que tinham um tempo de oração e tinham com isso uma vida cheia de poder. Os grandes homens e mulheres da história, que fizeram a história, eram homens e mulheres de oração e com isso tinham muito poder, muito usados por Deus em várias áreas, em vários dons. A oração, além de trazer poder, ela também traz quebrantamento. Deus usa, no Salmo 51 fala que Deus usa homens quebrantados. A gente vê isso na vida de Pedro, depois que ele passou por essa experiência de oração, essa experiência de quebrantamento. A Bíblia diz que depois que ele pregou o primeiro sermão dele, lá em Atos capítulo 2, depois da primeira palavra que Pedro deu, 3.000 pessoas se converteram. A oração vence o diabo e vence a tentação. Nós somos tentados pelo inimigo todos os dias. E como é que nós vamos vencer a tentação? Através de uma vida de oração. A oração vai nos auxiliar e vai nos ajudar a vencer a oração. O próprio Senhor Jesus disse que tem certas castas que só saem com jejum e oração. Então, todas as tentações que o inimigo lança sobre a nossa vida, nós vamos vencer através de uma vida de oração. Quanto mais fortes nós temos uma vida de oração, quanto mais nós estivermos empenhados numa vida de oração, mais longe e mais resistentes nós vamos ficar contra as tentações que o inimigo lança para nós. Então, olha os benefícios de uma prática de oração. Uma vida de poder, uma vida onde você vai orar pelas pessoas, uma vida onde você vai expulsar o inimigo, os demônios, uma vida onde você vai orar e as pessoas vão ser curadas pelo nome de Jesus, uma vida de quebrantamento, porque nos traz convicção de pecado, nos traz convicção de uma vida que temos que viver uma vida diferente e nos traz
como eu disse aqui, e nos traz uma vida de bênçãos, uma vida transformada, nos traz uma vida onde nós vamos ativar tudo que Deus tem para nós. Uma vida de poder, uma vida de quebrantamento, uma vida livre de tentações. Nós não queremos viver livres das tentações. Como é ruim quando a gente vê uma pessoa que cai em pecado, quanta tristeza, quanta vergonha, mas como é bom quando a gente ouve e a gente mesmo experimenta tentações, mas através de uma vida de oração somos fortalecidos e não caímos. Então, pratique a oração, viva a oração. Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai, eu quero orar por aqueles que estão me assistindo, me ouvindo hoje, que a bênção do Senhor seja sobre eles, que todos possamos praticar uma vida de oração eficaz. Eu os abençoo em nome de Jesus. Forte abraço, fique com Deus. Nos vemos nos próximos programas. Meu Deus não está morto.